Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa nossa aula experimental, em que eu vou explicar para vocês um recurso essencial para melhorar as nossas relações, sejam elas de forma terapêutica, as relações pessoais, familiares e também as profissionais. Existe um recurso, nem sempre lembrado, mas extremamente eficaz, que pode nos ajudar a desenvolver melhores relacionamentos. E isso pode ser importante tanto para a vida pessoal quanto profissional. Eu vou compartilhar com vocês essa estratégia completa, vou mostrar os bastidores de como que é aplicado essa estratégia e também vou detalhar para quem tiver interesse como fazer parte de um grupo seleto de pessoas que eu acompanho num formato de mentoria, onde nós desenvolvemos um planejamento individual para que você possa implementar não só esta estratégia que auxilia no desenvolvimento do mecanismo natural de autorregulação, como outras estratégias que também vão te ajudar a utilizar essas ferramentas, que é o primeiro eixo da autoconsciência que a gente desenvolve, que é dominar o mecanismo natural de autorregulação, para você poder utilizar isso, seja com seus pacientes, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. Então, começando essa nossa atividade aqui hoje, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas aqui, daqui a pouquinho eu vou respondendo à medida que a gente for conduzindo. Mas essa nossa conversa aqui, ela se inicia com um fato que aconteceu durante a pandemia, que me chamou muito a atenção. Cada um de nós teve que nos adaptar aí das mais diferentes formas quando aquilo tudo começou. E um dos recursos que eu acabei utilizando, eu fiquei durante a pandemia alguns meses, somente eu e os meus 2 filhos, e um dos recursos que eu acabei utilizando com eles foi de fazermos plantações. Não estava em nenhuma casa, né? Estava num apartamento, então foi um espaço bem apertadinho ali da varanda, e eu acabei fazendo ali com eles a plantação. A gente plantou alface, plantou tomate, plantamos um pouquinho de tudo. Foi bem divertido e muito instrutivo, porque, né, como qualquer criança que se empolga com a natureza, e é muito legal a gente trazer esses recursos da natureza para o nosso dia a dia. A gente foi plantar lá o tomate, eu nunca tinha plantado tomate, né? Fui plantar o tomate ali com eles, e assim que tinha colocado a sementinha, minha filha na época tinha 6 para 7 anos, ela, né, coloquei a sementinha lá, regamos. E aí, papai, agora já vai crescer? Falei, não, minha filha, né, a gente tem que esperar a sabedoria do tempo, da natureza, as coisas vão acontecendo naturalmente. Vamos marcar aqui num papelzinho e você vai anotando o que você vai observando. Ela já tinha feito aquela experiência famosa do feijão na escola, né? Mas cada vez que se repete uma experiência como essa, é algo novo, inédito. E foi assim. Então, passou-se no dia seguinte. E aí, papai, já vou ver o tomate, né? E agora, já vou ver o tomate? Então, foi isso ao longo de, né, dias e dias, até ela começar a ver aquela primeira folhinha que surgiu, né, rompendo, depois de tanto tempo, aquela semente dentro da terra, né, recebendo o calor, a água, os nutrientes necessários, consumindo os nutrientes que já tinham dentro dela mesmo. Ela começa a buscar uma outra fonte de energia e aí desbrava aquela escuridão e surge uma primeira folhinha para poder realmente captar a energia solar por si própria e outros recursos que ela começa a desenvolver. E foi assim que ela foi aprendendo, né, gradativamente a respeitar essa ordem natural das coisas. E a gente sempre volta à experiência do tomate para ela, quando às vezes aquele impulso mais instintivo, aquela nossa pressa acaba se fazendo mais presente, e por mais que a gente tenha às vezes boas intenções, mas não dá para a gente pular etapas. E é exatamente essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, porque por mais que a gente tenha boas intenções, nem sempre a gente consegue estar no nosso eixo para poder tomar as melhores decisões. Geralmente a gente está no piloto automático, e no piloto automático os instintos acabam vindo à tona. E quando esses comportamentos mais instintivos acabam vindo à tona, nem sempre eu acabo tomando as melhores decisões. Isso comigo mesmo, e se eu estiver com uma outra pessoa, isso vai se propagando, né? A minha forma de me relacionar com o outro acaba também sendo afetada. Mas é possível a gente
reverter esse processo, é possível fazer diferente, e é sobre isso que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Essa foto eu também acho que é interessante, né, quando a gente vê aquela gotinha de água caindo da mão da pessoa, o quanto que é importante essa dosimetria, né? Como que eu tenho que tratar uma pequena folhinha e como que eu tenho que tratar, talvez, né, uma mudinha um pouquinho maior, e como que eu trato, de repente, já um pé de tomate, né, bem maior. No caso lá era tomate cereja, né? Eles se divertiram comendo tomate cereja. E o tomate cereja cresceu, que cresceu, ficou um baita de um pé grande de tomate cereja. Eu acabei depois até fazendo mudas e dando para minha mãe, para várias pessoas. Foi uma experiência bem legal. Mas como é necessário a gente adequar a forma que nós conduzimos de acordo com a maturidade que aquele ser que se encontra conosco precisa ou merece ou necessita. Seja esse ser eu mesmo, seja esse ser a pessoa que está próxima a mim. Mas essa história, para mim, também faz muito sentido quando, voltando aqui a um pouco na minha história mesmo como médico e no início da minha carreira, eu sempre, né, tive uma visão um pouco diferente sobre o processo de adoecimento e de recuperação da saúde. Sempre achei que era necessário considerarmos o ser humano para além do corpo físico, e tanto que a minha primeira especialização foi na área de acupuntura. E naquele momento já, né, não tinha naquela época ainda residência de acupuntura, hoje em dia já possui, mas naquela época não tinha residência de acupuntura. Então eu ficava meio período como médico da aeronáutica, o outro meio período eu ficava fazendo especialização na Unifesp, Universidade Federal aqui de São Paulo. Então eu aproveitava o máximo possível do meu tempo estando com os pacientes lá, junto com o querido doutor Isao Yamamura. E, e ali eu comecei a ter esse mergulho profundo e contato com a medicina chinesa, e me despertou ali, junto com a sabedoria do doutor Isao, que, olha, a acupuntura ela ajuda e ajuda muito, mas a gente tem que ir um passo além, né? É aquela história de que se eu tenho um vazamento, né, num cano lá no teto, aí eu olho assim, tá infiltrado, aí começa a pingar, começa a estragar o chão. Não adianta só eu trocar o piso, né? Eu tenho que também trocar o piso se o piso estiver estragado, mas eu preciso ir lá, não só pintar o teto, eu preciso ajudar a pessoa a trocar o encanamento dela. Se ela não trocar o encanamento dela, vai voltar a pingar, vai voltar o teto que eu pintei vai ficar infiltrado de novo, vai estragar o chão de novo. E foi o primeiro contato que eu tive com abordagens mente-corpo, e no caso aqui era uma abordagem desenvolvida pelo Dr. Isao, que se chamava arte mental, e dali foi o salto que me trouxe para a parte da psicoterapia, né? Acabei fazendo diversas formações em psicoterapia, e um ponto que, seja qual fosse a linha terapêutica que eu estivesse estudando, me especializando, um ponto que eu sempre achava que estava faltando ali, porque o ser humano é um ser uma complexidade tão bela, que não dá para eu achar que apenas uma chave eu vou conseguir abrir todas as fechaduras. Era necessário se desenvolver uma linguagem que fosse mais abrangente, que eu conseguisse realmente, com qualquer pessoa que eu estivesse, fosse possível me comunicar de uma forma mais profunda, porque a base da psicoterapia, ou a base de um bom relacionamento, é eu poder estabelecer uma boa comunicação com aquela pessoa, conseguir ter a empatia para entender como é aquela pessoa, né, como é estar calçando o sapato dela naquele momento, e conseguir me comunicar de uma forma que a pessoa consiga compreender aquilo que eu quero passar. Sem isso, nada funciona. Então, esse é um ponto. E é um problema que nem toda linha terapêutica, e a gente não sai aprendendo isso na escola, né? É na vida que a gente vai aprendendo a se comunicar e se relacionar com as pessoas, mas é um ponto muito importante. Como eu faço para realmente estabelecer uma comunicação mais assertiva com o outro? E um outro ponto que também era importante, que eu acabava observando uma certa divergência ou até deficiência, dependendo da linha terapêutica, é que
Muitas vezes você aprendia como ensinar a pessoa a nadar, mas se a pessoa tiver, né, fazendo um cruzeiro, por exemplo, passeando de barco, e eventualmente ela caiu no mar e não sabe nadar, não adianta naquele momento eu querer falar para ela, olha, você tem que bater as pernas, né, gira um braço, depois gira outro braço. Não é isso que ela precisa naquele momento. Ela precisa ter realmente uma boia com a qual ela consiga não afundar, que ela possa sobreviver primeiro. Depois ela pode sim aprender a nadar. Mas é necessário que qualquer pessoa consiga acessar esse mecanismo próprio, que já existe dentro de si mesmo, mas que você pode ajudar a pessoa a acessar isso, para que ela consiga se autorregular e então ela consiga se reequilibrar para não afundar. Aí sim a gente consegue ter um avanço muito mais produtivo num processo terapêutico ou num processo de relacionamento mesmo da vida, seja ele pessoal, seja ele profissional. Agora, se eu quiser ensinar a pessoa a nadar, sendo que ela está ali se debatendo, né, quase afundando, isso não vai funcionar, não vai ser produtivo. Se eu quiser, com o meu filho que está fazendo birra, querer dar ordem para ele fazer uma coisa, isso não vai resolver o problema. Eu preciso ajudar a pessoa a se autorregular e eu preciso estar regulado, porque se eu estiver fora do meu eixo, eu não vou conseguir estabelecer uma boa comunicação com o outro. Então, qualquer profissão de ajuda que eu atue, ou meus relacionamentos na minha família mesmo, com a minha mãe, com meu pai, com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido, com a minha mulher, se eu não estiver no meu eixo, se eu não conseguir permanecer na minha autorregulação, dificilmente vou conseguir ter uma comunicação assertiva com o outro. Primeiro, porque eu não vou conseguir ouvir o outro, porque eu já vou estar fora do meu eixo. Segundo, que eu não vou conseguir ter uma comunicação realmente verdadeira, genuína e clara para aquela pessoa, porque ela também vai estar fora do eixo dela. Então, a necessidade de poder eu estar no meu eixo para que aí sim eu consiga ajudar a outra pessoa a também estar no eixo dela e aí sim a gente consegue conversar de uma forma produtiva. E isso acaba acontecendo também quando a gente traz para uma realidade do nosso dia a dia, principalmente porque nós estamos ali no piloto automático. E quando a gente está no piloto automático, o que acaba acontecendo? Eu vou seguindo o meu próprio ritmo, o meu próprio comportamentos instintivos que eu possuo. Eu vou sendo conduzindo pelas minhas sombras. E aí sombra não quer dizer nada de bom nem de ruim. Sombra é apenas, traduzindo de uma forma bem didática e simplista, são partes minhas que nem sempre eu consigo acessá-las de uma forma tão clara, tão objetiva. E, geralmente, ali são os nossos instintos, ali são os nossos comportamentos mais impulsivos. Na verdade, segundo Jung, né, ele falava que nós não temos complexos, os complexos é que nos os têm. De tantos complexos que todos nós possuímos. Esses complexos são núcleos energéticos que centralizam ali uma determinada temática, quase como um ímã, que começa a atrair para ali pensamentos, emoções, sentimentos, todos relacionados a uma determinada temática. E eu começo, então, a ser mobilizado de acordo com essas fontes, né, esses ímãs que vão se manifestando no meu dia a dia. Podem ser sombras relacionadas mais a deficiências que eu possuo e não consigo enxergar, pode ser também em relação a virtudes, que eu também tenho dificuldade de reconhecê-las em mim, é mais fácil reconhecê-las nos outros. Isso é apenas um dos exemplos. Mas quando a gente pensa no dia a dia, talvez por eu estar com essas sombras, quase como sendo uma lente que eu coloco para poder enxergar a realidade, eu deixo de enxergar aquilo que realmente é, as coisas como realmente são, porque eu estou usando uma lente que deturpa, distorce a realidade, e eu começo a enxergá-la com um viés. E por eu enxergar por este meu viés, eu deixo de enxergar o outro na inteireza do outro. Eu deixo de compreender aquilo que realmente está acontecendo com aquela pessoa, comigo e com essa relação que existe naquele momento, naquela situação, naquele lugar, naquela circunstância. Então, volta a essa importância de eu conseguir
estar no meu eixo, sair um pouquinho, né? É quase como se eu pudesse, né, dar um passo para trás para eu poder me observar, poder observar a outra pessoa e poder observar como é esse relacionamento entre essas duas pessoas aqui e agora. Esse é um exercício que é bastante prático e que a gente pode fazer exatamente como eu falei. Espera aí, nessa situação aqui, né, como é que eu estou agindo? Se eu desse um passo para trás e pudesse me observar agindo aqui, como é que o Leandro está agindo aqui? Como é que a outra pessoa está agindo aqui? Como é que é a relação entre essas duas pessoas aqui agora? Esse exercício é bem interessante e a gente pode começar a fazê-lo, né, para fortalecer essa musculatura primeiro, com aquilo que já aconteceu, né? Passou ao final do dia ou aconteceu alguma coisa que não foi muito legal durante esse dia, eu posso voltar a resgatar aquele fato que aconteceu ao longo do dia. Espera aí, mas como é que eu estava agindo naquele momento? Né? Se eu pudesse me observar, se eu pudesse observar aquela pessoa, se eu pudesse observar como era o relacionamento entre aquelas duas pessoas naquele momento. Deixa eu só apagar essa luz aqui. Ela está piscando ali atrás e começa a me desconcentrar. Então, esse é um exercício extremamente rico, prático e que a gente pode começar a fazer para fortalecer essa musculatura de percepção da realidade. Agora, a gente também pode somar mais um outro fato, né, ou mais uma outra estratégia. Porque quando eu estou numa relação terapêutica, uma relação de ajuda, ou até com alguma pessoa próxima, seja no trabalho, seja em casa, até que ponto que eu estou contribuindo com aquela pessoa de uma forma que seja proporcional à necessidade do que aquela pessoa realmente precisa? Ou será que eu estou fazendo uma dosimetria aqui a mais? É como uma criança, né? A criança, ela vem e faz uma pergunta para você, e as crianças são fantásticas para fazer aquelas perguntas cabulosas, né? Você sempre vai responder de acordo com a demanda que ela realmente traz, né? O que para ela é importante, né? Como que você entende isso, né? O que você quer dizer com isso, né? E aí você vai responder de acordo com o nível do que ela está precisando. É assim que funciona. De uma forma mais assertiva essa comunicação, por exemplo, com as crianças ou com as pessoas próximas a nós. Eu não preciso agir de uma forma desproporcional, por mais que eu tenha a intenção positiva, boa, de querer ajudar outra pessoa. Não, eu tenho que fazer tudo por ela. Será que eu preciso realmente fazer tudo por ela? Essa é uma reflexão importante. Quando a gente enxerga de uma forma mais sistêmica, e aqui a gente pode se apoiar um pouco na filosofia de Bert Hellinger, por exemplo, sobre as ordens de ajuda, é necessário a gente entender se é uma relação que existe equilíbrio, eu tenho que ajudar de uma forma em que o equilíbrio permaneça. Se é uma relação de ajuda onde existe ali, né, um nível de hierarquia, como é que eu faço para ajudá-lo respeitando essa hierarquia? Se é que eu estou, né, numa posição inferior dessa hierarquia, por exemplo, se o meu pai ou a minha mãe vêm pedir minha ajuda, né, como é que eu posso ajudá-los, mas me mantendo na minha posição de filho, né, e não tendo uma atitude, né, um comportamento, né, superior a eles para ajudá-los? Como é que eu mantenho a minha postura, a minha posição para poder ajudar um outro? Essa é uma reflexão que é bem importante. A gente já começa a, opa, peraí, preciso repensar um pouquinho alguns dos comportamentos. Foi uma das fichas que caíram para mim quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa visão sistêmica das constelações, né? Como eu, enquanto profissional de saúde, terapeuta, vou ajudar aquela pessoa que chega até mim, mantendo aquela relação de equilíbrio que existe naquele momento, porque não tem a mais nem a menos, não existe hierarquia numa relação que se constrói naquele momento. Então, é necessário que eu possa manter esse relacionamento de uma forma saudável, para que seja produtivo para os dois lados. Então, eu, enquanto terapeuta, enquanto pai, enquanto filho, enquanto colega de trabalho, como é que eu posso contribuir com o outro respeitando o tempo do outro, respeitando o nível de entendimento que aquela pessoa possui? Esse é o desafio. É a grande causa que existe e que muitas vezes passa batido porque eu estou no automático. Aí eu vou impor ao outro o meu tempo, a minha velocidade, vou impor ao outro o meu saber,
achando que eu sei como que se resolve todos os problemas, né? Eu não sei nem resolver os meus próprios problemas, como é que eu vou achar que eu consigo ter a pretensão de resolver o problema do outro? Já é um baita desafio para a gente conseguir nós andarmos na nossa própria trilha, e quem acha diferente disso, talvez valha a pena revisitar um pouco mais profundamente, né, a sua caminhada. É, poxa, é muita pretensão nossa querer saber como ajudar o outro. Agora, se eu consigo estabelecer uma relação verdadeira com aquela outra pessoa, ali desfraudando a minha humanidade junto ao outro, aí a gente constrói uma relação realmente verdadeira. Aí eu me permito, então, acessar aquela pessoa para genuinamente descobrir aquilo que realmente faz mais sentido para ela agora. Como que pode realmente contribuir com ela agora? Não para cruzar a linha de chegada, mas o que ela pode fazer para dar o próximo passo? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho mais, sobre como respeitar o momento e o tempo e a sabedoria daquele que está conosco. Porque senão é uma atitude até manipuladora, por um lado, porque eu vou estar impondo a minha visão de mundo ou aquilo que eu acho que é correto para aquela outra pessoa. Óbvio que a gente sabe que branco é branco, preto é preto, né? Não dá para eu mostrar uma imagem branca para a pessoa e falar, ela achar que é preta e eu vou concordar com ela, né? Então, o que é verdadeiro, ele é verdadeiro e ponto. Mas a forma como nós propomos soluções para os desafios são das mais diversas possíveis. E a mais assertiva geralmente surge, e ela é mais efetiva, quando surge da própria pessoa, do que aquela sugestão que você pode, com a maior das boas intenções, falar para a pessoa fazer. Mas se a ideia não brota de si mesmo, ela não tem a força e a energia para ser implementada. E esse é o desafio do terapeuta, de ter a humildade e também daquele que se dispõe a ajudar o próximo, seja ele na sua família ou profissionalmente, ter a humildade de reconhecer que aquela pessoa tem recursos dentro dela e ela pode sim achar a melhor rota para resolver aquele problema. Eu posso e devo contribuir com ela, mas é importante que esse insight surja dela mesma, né? Eu vou é muito interessante que o Sócrates, a mãe dele era parteira, e então ele entendia esse fenômeno da mãe dele sendo parteira, e ele era um parteiro de ideias. No diálogo socrático, era o que ele provocava com aquelas pessoas que estavam com ele em busca da verdade. Ele fazia perguntas e provocando as pessoas para que elas pudessem ali parir novas ideias, parir ali novas percepções da realidade. E é um pouco disso que é importante exercitarmos nos nossos relacionamentos. Essa minha jornada de buscar abordagens minimamente invasivas, mas altamente resolutivas para as pessoas, é bem interessante, porque eu acabei indo para essa relação mente-corpo, inicialmente, como eu falei lá com o Dr. Issal, mas depois eu tive a sorte e a oportunidade de conhecer grandes mestres aí que entendem do inconsciente de uma forma bastante profunda e que beberam diretamente, né, ou indiretamente da fonte, que é Milton Erickson, né, o pai da hipnose naturalista. Diferente da hipnose de palco, e eu não tenho nada contra, inclusive sou amigo aí de grandes hipnólogos de palco, mas a hipnose de palco, aquilo é show, né? O que a gente está falando aqui é uma hipnose clínica. Ela é uma abordagem não impositiva, mas ao contrário. Ela é uma abordagem que, como diria o Sócrates, ajuda a parir ideias, a parir insights. O papel do bom terapeuta e das pessoas que querem ajudar o outro é o papel de semeador. Nós semeamos, assim como aquela sementinha do tomate, mas o processo de florir ou de emergir ali é um processo que é da própria pessoa. Óbvio que a gente pode contribuir regando, adubando a terra, mas aquela semente ela brota por si própria. Então, o primeiro contato que eu tive mais aprofundado foi com o Dr. Stephen, e foi muito curioso, porque
Na primeira vez que eu estive com ele, isso já faz aí 2009 mais ou menos, eu acho que era por ali. E foi muito interessante porque era um curso de hipnose e um dos pontos que mais se falava ali ao longo de todo o curso era como estabelecer um mecanismo de autorregulação, né, do terapeuta, porque fala-se muito sobre rapport, e não vou gastar muito tempo aqui falando sobre isso, porque muitas pessoas já têm esse conhecimento, mas o rapport nada mais é do que eu entrar nesta sintonia com a outra pessoa, para que a gente possa estabelecer uma comunicação mais genuína. Mas se eu quero que a outra pessoa esteja num estado mais aberto para ampliar as percepções da realidade, é importante que eu também esteja nesse mesmo estado, porque as nossas emoções, elas são contagiantes. Se você estiver num ambiente, aquela emoção do ambiente, em pouco tempo as pessoas já estão contagiadas por aquilo, está todo mundo naquela mesma vibração. Chega uma pessoa, uma vibração diferente naquele ambiente, não é incomum essa pessoa ou se adequar à ambiência, né, e entrar naquela mesma vibe, ou ao contrário, né, dependendo da influência dela ali naquele meio, ela consegue impor esse estado emocional às demais pessoas. Então, o estado emocional que nós estamos, ele é contagiante a quem está ao redor. E por isso mesmo que é importante para eu, enquanto um terapeuta, pai, mãe, filho, né, ou colega de trabalho, ter essa autoconsciência sobre como está o meu estado emocional. Porque se eu quero que aquela pessoa esteja aberta para aquilo que eu quero falar, é importante que eu esteja num estado emocional adequado ou alinhado àquilo que eu quero comunicar. Você imagina um técnico estamos agora, né, na época da Copa aí, acabou o primeiro tempo, 2-1 para o outro time. Aí Tite chega lá, o Brasil está perdendo, né, de 2-1, chega lá no intervalo e ele sem motivação nenhuma, falando para as pessoas, olha, nós estamos muito mal, estamos perdendo, não vai dar, né? Então, se ali eu quero motivar as pessoas a acessar um outro estado emocional, eu tenho que contagiar aquelas pessoas com uma outra vibração, com energia, para que as pessoas possam chegar no segundo tempo vibrantes e focar na missão, que é fazer gol. Agora, se eu quero uma pessoa que está muito agitada e eu quero trazê-la para um estado mais de equilíbrio, mais tranquilo, né? Então, inicialmente eu até posso entrar nessa sintonia, nesse rapport de uma forma mais acelerada para poder... É quase como uma dança, né? Então, eu entro, começo a dançar com essa pessoa no ritmo dela, mas depois que nós estamos alinhados, pareados nesta dança, aí talvez agora eu possa conduzir num outro ritmo, e a gente possa dançar agora num ritmo diferente. Então, essa necessidade de eu estabelecer recursos que eu consiga me autorregular é fundamental para eu poder auxiliar uma outra pessoa a também se autorregular, ou eu poder estabelecer uma comunicação mais assertiva com esta outra pessoa. E eu tive também a oportunidade de conhecer a Beth Alice Erickson, que é filha do Milton Erickson, e com ela foi muito interessante reconhecer como é importante para o profissional, né, ou para o profissional de ajuda, ou para aquele que quer atuar de uma forma mais ativa com os seus familiares ou com seus colegas, como é importante acessar os recursos que já existem no paciente e semear, que é o que ela falava, né, sobre o pai dela. Poxa, ele tinha essa habilidade, o Milton Erickson, de poder identificar potencialidades que as pessoas possuíam e nem sempre elas se recordavam que tinham essas potencialidades. E poder usar esses recursos que já estavam ali à disposição em prol da própria pessoa. E muitas vezes ele fazia isso semeando através de histórias que ele contava, desafios que ele propunha aos seus pacientes, mas é importante eu resgatar este recurso que já é natural de todos nós já passamos por os mais diversos desafios e superamos, senão a gente não tinha chegado onde a gente chegou no dia de hoje, aqui, agora, conversando contigo. Então,
nós já temos essa solução dentro de nós para resolver um monte de problemas. E aqueles que a gente ainda não resolveu, existe um fator fantástico que é a nossa imaginação, a nossa criatividade. Os livros que você leu, os filmes que você assistiu, as histórias que você teve acesso, tudo isso é como se construísse um imaginário de tantas possibilidades de pessoas que já resolveram problemas similares ou problemas diferentes, que nós podemos mirar, nos inspirar em outras soluções que aconteceram e até, de repente, numa história que você contou para o seu paciente, para o seu filho, para o seu colega de trabalho, e essa história pode semear soluções para aquela pessoa, para que ela consiga também ter esse insight, parir essa percepção de uma nova possibilidade, de uma nova alternativa que ela tem agora recursos para poder atuar diante da sua vida. E depois, né, na sequência, eu acabei tendo também a oportunidade de conhecer Jeffrey Zeig, que foi aluno do Erickson, né, durante muito tempo, morou um período na casa dele, são histórias fantásticas que ele acabou partilhando ali. E ele trouxe uma reflexão que para mim foi, né, um grande insight sobre as diferentes estratégias e formas de se abordar os desafios que as pessoas possuem, de acordo com a linguagem preferencial de cada um, de cada paciente. Eu não preciso necessariamente contar uma história, que o Erickson gostava muito de contar histórias, mas eu posso, se uma pessoa é mais ativa, eu posso trabalhar com ela fisicamente, né? Posso trabalhar movimento. Se é uma pessoa que ela é mais de exatas, eu posso trabalhar exatamente os recursos que já fazem parte do dia a dia dela, do cotidiano dela. Uma pessoa que é mais objetiva, uma pessoa que é mais subjetiva, ela vai mais do todo para a parte, tem pessoas que vão mais da parte para o todo. Como é que eu adapto essa minha abordagem de acordo com a preferência daquele paciente? Até para não cair naquele mito bastante famoso em que existia, né, um ladrão numa ilha, na história do Teseu, e quando ele chega àquela ilha, ele pegava as pessoas que viajavam para aquela ilha e colocava na cama de ferro dele, né? Se a pessoa não cabia na cama, ele cortava um pedaço da pessoa para poder caber na cama dele, né? Então era isso que ele acabava fazendo. Na verdade, ele tinha 2 camas, né? Então ele usava desse recurso com as pessoas que chegavam até lá. Então eu não posso fazer isso com os meus pacientes, achar que a minha solução é a melhor solução para aquele paciente e impor a ele determinadas estratégias que é aquela história, se eu tenho uma chave só, um tipo de chave, não vai abrir todas as fechaduras. Agora, quando eu uso a pessoa para que ela possa construir ou acessar a sua própria chave mestra, aí a chance de sucesso aumenta muito. Porque ela já possui a chave mestra dela. Você só está auxiliando ela a acessar esta chave que ela já possui. Uma chave que abre ela para um mundo de possibilidades, de alternativas, de soluções. Esse é um papel que facilita muito mais a nossa atuação como terapeuta, como colega de trabalho, como pai, como filho, como irmão, né? Como uma pessoa que tem a intenção positiva, genuína de querer ajudar o outro, mas sem querer atropelar o tempo e a necessidade, a demanda que aquela outra pessoa possui. Agora, se a gente parar para analisar, aqui são alguns desses recursos e o foco, né, principalmente no desafio da autorregulação. Como é que eu faço para poder aprimorar essa minha autorregulação? Porque se eu não estiver no meu próprio eixo, dificilmente eu vou conseguir ajudar outras pessoas a também entrarem no eixo deles. Eu gostaria de conduzir com vocês aqui um experimento, e aí vocês vão experimentar um pouquinho uma das diversas ferramentas que podem ajudar nesse mecanismo de autorregulação. Mas antes disso, eu queria só recordar de um outro ensinamento que o Zeig acabou compartilhando, né, sobre essa questão do timing do terapeuta. Porque muitas vezes o que você quer você já ouviu aquela história tantas vezes, né, que você sabe, teoricamente, ali, o que é necessário aquela pessoa fazer para poder cruzar a linha de chegada que ela almeja.
Mas não adianta eu falar para aquela pessoa o que ela deve fazer, porque tem um peso mínimo, diferente de quando ela tem essa percepção do que ela deve fazer, e aí sim, aquilo tem uma força, né, brota com muito mais energia e ela acaba tendo muito mais sucesso nisso. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, não é talvez falar para ela o que ela precisa fazer para cruzar o último passo lá na linha de chegada, mas o que ela pode fazer agora para dar o mínimo passo diferente em direção àquilo. E vou até propor para você agora um exercício que até o Zayg mesmo havia colocado num dos cursos que eu fiz com ele. Eu vou pedir para você ficar de pé um pouco agora, por favor, se levantar. Eu espero vocês. É rápido, fiquem tranquilos. E, e aí, se você tiver me assistindo em outras circunstâncias, deixa para fazer depois, tá bom? Mas rapidinho, você ficar de pé. E aí eu gostaria que você pensasse numa situação que aconteceu recentemente que não foi muito legal para você. Não precisa ser um nível 10, tá? Eu gostaria no nível 6 ou 7 apenas. Então, eu vou dar aí 20 segundinhos para você pensar numa situação que não foi muito agradável para você recentemente, hoje, ontem. A gente sempre tem uma outra coisinha que às vezes tira a gente do eixo. Beleza. Então, eu vou convidar você a pensar nessa situação. E aí, quando você passa o filminho de você naquela situação ali, eu gostaria que você recordasse o que você estava pensando naquele momento. Qual era a ideia que mais ventilava para você ali? Ou talvez seja mais fácil para você perceber qual era a emoção mais presente naquela situação. Poxa, eu estava sentindo raiva, estava sentindo medo, estava sentindo mais ansiedade. Perceba qual era a emoção predominante naquela situação, naquela circunstância. Uma vez que você se conecta com essa emoção, eu gostaria que você percebesse também qual era a sensação do seu corpo. O que você sentiu naquele momento? Talvez o corpo tenha ficado mais tenso, talvez minha respiração mais acelerada, o coração batendo mais rápido, ou você sabe o que você sentiu ali. E agora, diante dessa emoção, desse pensamento, dessa sensação no corpo, eu gostaria que você, se você pudesse imaginar que você é um escultor ou uma escultora e pudesse modelar o seu corpo num formato, uma posição que representasse aquilo que você estava sentindo ali. E você vai se moldar, se posicionar, colocando uma postura como se fosse uma estátua esculpida agora, que representasse aquela cena, que representasse o que você estava sentindo naquele momento. Eu vou dar um tempinho aí, 20 segundinhos, para você entrar nessa postura que representa o que você estava sentindo. Importante que você simplesmente entre no espírito e entre nessa posição. Agora, ok? Como você está nessa posição, não dá para você escrever no chat, então eu vou supor que você já está na sua posição aí. E tudo bem, depois você pode repetir esse exercício quantas vezes você quiser. Agora, nessa posição, nessa postura, trazendo à mente aquela emoção que você estava sentindo, os pensamentos que você estava sentindo também naquela situação, a sensação no corpo, perceba qual pode ser o mínimo movimento que pode te trazer quase como se fosse o antídoto para essa circunstância. O mínimo, o mínimo. O que poderia acontecer de diferente? Ou qual pensamento diferente poderia te ajudar a resolver aquele problema, no lugar daquele pensamento que geralmente é um pensamento automático? Se você pudesse pensar nesse pensamento antídoto àquele, talvez não seja tão ruim quanto você havia imaginado, ou talvez você seja capaz de lidar com aquilo mesmo com as circunstâncias que não foram as mais adequadas.
Se você pudesse ainda pensar se é um pensamento que está generalizando, do tipo sempre, nunca, né? Olha, talvez não seja bem assim. Mas se você quiser, também não precisa nem pensar num pensamento. E olha que curioso. Apenas faça o menor movimento possível que quebre essa estrutura. O menor deles. E ao fazer este movimento mínimo, perceba como pode este movimento mínimo fazer uma sensação, trazer uma sensação diferente no seu corpo. Ao acessar esse mínimo movimento diferente agora, perceba que é possível até acessar outras emoções. E com outras sensações no corpo e outras emoções, talvez fique até mais fácil agora para acessar outros pensamentos diferentes. É isso mesmo. Perceba então que, sem nem a gente abordar um assunto ou uma resposta cognitiva linear, que é a forma como geralmente nós somos formatados a pensar, ah, na escola, na faculdade, nas formações de pós-graduação, é uma abordagem não linear, mas que ela pode também trazer um efeito bastante interessante, de quebra de um padrão já existente ou cristalizado, sem nem precisar abordar o assunto propriamente dito. Existem várias outras abordagens, várias outras técnicas, e é isso, né? Pode voltar, sentar, ficar confortável aí, mas gostaria que você escrevesse aqui no chat o que essa experiência trouxe para você de diferente. Como é que foi isso para você? Vou ler aqui. É, surpresa, não imaginava que fosse funcionar comigo. É bastante comum esse tipo de relato. Estou colocando aqui que sentiu alívio. Legal, legal, é isso mesmo. Então percebam que existem uma infinidade de recursos à disposição que podem ajudar a pessoa a acessar um mecanismo de autorregulação. Em outras aulas aqui, eu acabei falando um pouquinho sobre outras estratégias, vou colocar o link para vocês poderem assistir, e também vou colocar o link de alguns dos livros, tanto do Stephen quanto do Zweig, para que vocês possam também ter acesso e aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês sobre estas e outras técnicas. Agora, se você realmente quiser se aprofundar de uma forma mais estruturada, organizada, com este conteúdo e outros conteúdos, eu desenvolvi uma metodologia nessa mentoria que chama Dominando o Mecanismo Natural de Autorregulação. Nessa mentoria, a proposta é podermos passar para você, de uma forma estruturada, uma série de recursos que eu fui aprendendo ao longo de mais de 15 anos de estudos, com videoaulas que vão estar apresentando para vocês uma série de ferramentas e também conteúdos técnicos para que você possa aprender como dominar o mecanismo natural de autorregulação, como modular a fisiologia e as sensações no corpo, como modular as emoções, como modular os pensamentos e como também implementar novos comportamentos. Então, este conteúdo você vai ter acesso com videoaulas gravadas e, junto a este conteúdo, nós vamos ter 4 sessões de mentoria online. Nessas 4 sessões de mentoria online, então, uma coisa complementa a outra coisa. É o momento em que eu vou ali estar com você de uma forma prática, para a gente poder discutir como implementar esse plano de ação para que você consiga restabelecer o seu mecanismo de autorregulação, poder dominar esse mecanismo de autorregulação com você e também aprender essas técnicas para que você possa usar no seu dia a dia, com os seus familiares ou com os seus pacientes também. Essa mentoria são 4 sessões que a gente faz em grupo, numa reunião do Zoom, em que eu vou estar detalhando, e ali é a oportunidade também que você tem para falar, olha, eu fiz o exercício da aula 1 para modular a fisiologia, não funcionou para mim. Eu falei, não tem problema. Olha, faça o exercício da outra aula tal, porque para você aquele outro exercício vai funcionar melhor.
é justamente nessa conversa que eu vou entender um pouco daquilo que eu falei sobre as preferências da linguagem de funcionamento que cada pessoa possui e também entender aquilo que eu falei lá no início, né? Para cada sementinha numa fase de desenvolvimento, de maturação, talvez funcione melhor uma abordagem ou outra abordagem. E por isso que é importante conhecer todas essas abordagens. São muitas ferramentas que vocês vão ter à disposição para que você possa praticar isso com você mesmo e também com outras pessoas. O valor dessa mentoria, você ter uma ideia, vão ter mais de R$ 3.297 só de bônus. Esses bônus são o quê? Olha, tem treinamentos extras que vocês vão ter acesso, vão ter outros pacotes complementares com meditações para você poder dominar o estresse e a ansiedade, porque é importante ressaltar que tudo isso que a gente está falando tem a ver com eu aprender a bloquear uma resposta mais instintiva, que geralmente existe um gatilho de estresse que está atuando ali sobre isso, ou um gatilho relacionado a um desses meus complexos, e faz com que eu tenha um comportamento mais instintivo. A ideia é eu aprender a bloquear essa resposta ao estresse, e aí poder, então, usar o meu raciocínio e toda a minha experiência para que eu possa tomar uma melhor escolha diante daquela situação, poder me comunicar melhor com aquela outra pessoa e fazer também melhores escolhas e assim ter um caminhar mais leve. Essa é a proposta dessa mentoria. E para isso é muito interessante eu ter outros recursos complementares, como essas meditações. Ah, mas eu já tentei meditação, para mim não funciona. Eu entendo, porque volta aquela questão do perfil preferencial de cada pessoa. Então, se pessoas são mais agitadas, vão ter estratégias de meditação ativa. Pessoas que são mais tranquilas, elas se adequam mais com meditação por condução. Outras pessoas têm outros tipos de estratégias, então tem uma diversidade de soluções aí para cada pessoa, para cada perfil preferencial, tá? E quem fizer a inscrição durante o dia de hoje, né? Então quem está aqui ao vivo comigo vai ter esse privilégio e um bônus exclusivo de ter uma sessão individual de mentoria. Nessa sessão individual de mentoria, nós vamos fazer um Zoom, eu e você, e aí eu vou entender ali o que é a demanda principal para você. Olha, para mim é mais importante eu aprender a bloquear a resposta ao estresse. Ah, não, para mim é mais importante eu aprender a como acessar outros pensamentos, outras emoções, modular a minha fisiologia. O que é prioritário para você? Para que a gente possa desenhar realmente um plano customizado e você consiga implementá-lo da melhor forma possível. Em relação ao investimento para essa mentoria, eu tenho um outro tipo de mentoria, que é a mentoria Premium. Nessa mentoria Premium, e nós trabalhamos os 5 eixos da autoconsciência, é um acompanhamento também mais prolongado, são 6 meses de acompanhamento, 12 encontros online, o valor dela é de R$ 5.000. Essa mentoria que nós estamos falando agora é a mentoria onde nós vamos trabalhar o primeiro eixo da autoconsciência. O primeiro eixo da autoconsciência, ele é dominar o mecanismo de autorregulação. Então é aquela história da boia, né? Não adianta eu querer ensinar a pessoa a nadar. O primeiro passo e o mais importante é eu aprender a não afundar. Aí depois a gente começa a trabalhar com outros eixos da autoconsciência. Para essa mentoria dominando o mecanismo natural de autorregulação, o valor original dela era de R$ 1.497. Mas para vocês que estão aqui nesta campanha agora de lançamento dessa mentoria, o valor vai ser de apenas R$ 997. Esse valor você pode parcelar em até 12 de R$ 97,70. Então, é um valor aí bastante acessível para você conseguir aprender a dominar realmente o mecanismo de autorregulação, voltar a estar no seu eixo, voltar a ter o controle da sua própria vida, porque enquanto eu não consigo aprender a bloquear uma resposta instintiva para poder tomar melhores decisões na minha vida, é como se eu estivesse ali um barquinho à deriva. E aí o vento vai me empurrando para lá, eu vou para lá. O vento empurra para cá, eu venho para cá, né? Então a ideia é que eu possa controlar, né, o meu mastro, a minha vela, eu controlar o meu leme, para que eu possa direcionar para onde eu quero ir. E aí sim a gente volta a retomar realmente um controle maior sobre a nossa vida. Aí eu começo a realmente usar a minha inteligência
em meu favor, deixando de ser refém aí do destino. Essa é a proposta. Resumindo aqui, são 30 dias de mentoria, 4 reuniões online que nós vamos ter em grupo, mais de R$ 3.297 em bônus e uma sessão online individual para as pessoas que fizerem as inscrições hoje, aqui, durante essa aula. Esse valor de R$ 997, você pode parcelar em até 12 de R$ 97,70. É possível usar mais de um cartão de crédito. Ah, meu cartão de crédito tem um limite baixo, tem um limite menor que esse. Não tem problema. O meio de pagamento, ele consegue usar uma estratégia em que ele vai consumindo o limite à medida que o limite vai sendo disponibilizado no cartão. Então, não prejudica o seu limite do cartão. E se você tiver qualquer outra dificuldade, dúvida, você pode acessar diretamente por esse QR Code aqui, ou pelo link que está aqui abaixo. Eu vou compartilhar também o link aqui no chat, para que você consiga acessar lá na página onde tem todos os detalhes, tem inclusive um WhatsApp que você pode esclarecer outras dúvidas que você eventualmente tenha para fazer parte dessa mentoria. Então, eu queria ressaltar novamente aqui a proposta dessa mentoria, que é eu poder voltar a ter, assumir aí um controle maior diante da minha vida, deixar de estar sendo levado pelos mecanismos mais instintivos, aprendendo a bloquear essa resposta mais instintiva, através do mecanismo que é natural de autorregulação, que a gente acaba deixando de reconhecer que nós o temos, a gente já possui isso. Existem várias ferramentas para aprender a modular a fisiologia, que são as sensações no corpo, mecanismos para aprender a mudar o pensamento, mecanismos para aprender a mudar também implementando novos comportamentos. Então, tem para cada um dos 4 fatores que são essenciais para a mudança do comportamento humano. Se você tiver qualquer outra dúvida, você pode acessar direto a página. Naquela página tem os detalhes sobre a mentoria, também tem detalhes sobre a metodologia utilizada, o que você vai ter acesso, quando que você começa a ter acesso a tudo isso, e o WhatsApp para esclarecer qualquer outra dúvida. Então, espero encontrá-lo na mentoria e lembre-se sempre que autoconsciência liberta. Espero você lá. Tchau, tchau.